Pois bem, o assunto é quente, é forte demais. Eu já vou passar a oportunidade, então, ao nosso pastor Odair, que vai estar fazendo a leitura e a menção do versículo bíblico, né? Conforme Deus tocar no seu coração. Mas antes eu quero dizer aos amados que tem muitos versículos na Bíblia Sagrada que nos fala sobre esse desejo que o ser humano desenvolve no coração, né? Isso não é eu que estou falando, eu estou aqui, minha gente. Se você quiser pesquisar e apertar no Google aí, pastor, vou fazer uma pergunta para o pastor Odair. Será que o Google é crente, pastor Odair? Será que o Google é crente? Eu botei aqui uma série de palavras para pesquisar, pois não é que ele falou a verdade? Ele falou a verdade, pastor? Palavra que eu botei aqui para pesquisar, né, sobre ostentação, ele falou tudo. Ele falou aqui, é o desejo de querer mostrar o que tem, mostrar o que né, e mostrar que é melhor que os outros. Eu não acredito. Eu não acredito que o Google, pastor Odair, eu não acredito que o Google a turma quer dizer aí que a Bíblia não fala a verdade, que não sei o quê, que a Bíblia está ultrapassada, pois o Google não confirma tudo. Sabe, pastor Odair, eu botei aqui agora esses dias até dízimo. Se eu vou ver se o Google é crente, se ele vai falar a verdade, se ele mente. Botei aqui. Dízimo, pois não é que o Google falou tudo a verdade, o que era, o que não era. De fato, a palavra ostentação, ela tem muitos sinônimos, né, na nossa língua portuguesa, muitos sinônimos. Eu sempre gosto de, além de procurar os sinônimos, pesquisar também a etimologia, né? Eu sempre gosto de buscar a etimologia dos termos, porque é diferente de sinônimo. Um termo que quer dizer a mesma coisa que o outro é um sinônimo, né? Como o senhor já leu aí alguns, e eu depois vou falar de outros aqui também, mas de onde surgiu a palavra, né? De que língua? Então, eu estava vendo que a palavra ostentação, ela vem do latim, né? Latim? Ostentatio, e essa palavra no latim significa exibição inútil. Esse termo, então, no original, significa ostentação inútil, exibição inútil. Essa é a definição literal do que significa ostentação. Exibição inútil. Mas a pessoa tem a necessidade de mostrar alguma coisa. Veja bem, ostentação passa a ser uma necessidade que a pessoa tem. Imagina o ponto que o ser humano chega de ter a necessidade de mostrar alguma coisa. Uma conquista, um bem, um luxo, né, uma riqueza, só que não é mostrar por simplesmente mostrar, é um mostrar com excesso, é uma exibição mesmo, né, exibir suas realizações, exibir as suas habilidades, sua performance. O pastor estava falando a respeito do texto de Filipenses, né? Porque esse texto de Filipenses é fantástico. Por quê? Porque quando fala de considerar o próximo superior a nós mesmos, eu sempre, quando leio essa palavra que o senhor leu em Filipenses, eu fico pensando por que hoje, inclusive, na igreja tem competições? Que hoje, até no meio evangélico, tem competições. Então, agora tem que ter, todos os anos, tem que ter evento para saber quem foi o melhor cantor, qual foi o melhor álbum, qual foi a melhor música, qual é a melhor voz, qual é a melhor composição. E aí tem troféu, tem medalha, tem... Onde está o cristianismo nisso aí? Se eu tenho que considerar o meu próximo superior a mim? Por que eu tenho que querer competir, de repente, ter um lugar no pódio se o cristianismo, ou seja, se a palavra de Deus me ensina que eu tenho que considerar o meu próximo. E eu uso também
bem esse termo, esse texto que o senhor leu em Filipenses, não está dentro do nosso assunto, eu só quero aproveitar a mencionar, quando principalmente os jovens me perguntam por que, por exemplo, a pessoa, quando se converte ao evangelho, ela precisa, se ela é um atleta, por exemplo, um jogador de futebol, que é o mais comum nos perguntarem, por que ele não pode permanecer na profissão? Aí eu pergunto esse tipo de coisa. Como é que ele vai aplicar esse texto? Por exemplo, pastor Osés, como é que um atleta cristão vai aplicar esse texto que o senhor acabou de ler em Filipenses, numa competição? Como é que ele consegue praticar isso aí, lá dentro do campo de futebol? Eu estou aqui, pastor, olha só, aqui isso é no Google, né? Comportamento que exibe riqueza, dotes, exibe-se a si próprio, comporta-se como se estivesse em constante competitividade, né? Necessidade de alarde, de ostentar o que faz, o que é, enfim. Meu Deus, olha que coisa séria. Porque esse comportamento de ostentação é um comportamento exibicionista. Então, a pessoa tem a necessidade de mostrar e se mostrar. Passa a ser uma necessidade. Por isso que o senhor comentou aí no início que também pode até começar a gerar problemas psicológicos. E de fato, surgem síndromes a respeito disso. Então, além de gerar outros comportamentos malignos também, malignos e maléficos. Por exemplo, a compulsividade. Quem ostenta, ela tem uma compulsão pelas compras, porque ela vai comprar aquilo que não é necessário, ela não precisa, mas ela vai comprar por causa da ostentação. Porque a última geração, porque o colega do trabalho tem, porque o parente tem, então ela também tem que ter, ela precisa comprar e mostrar que tem, não está ficando para trás. Então vai gerar consumismo, vai gerar inadimplência, porque a pessoa não vai conseguir pagar tudo que ela compra, né? Vai gerar, então, a inadimplência. Psicologicamente vai gerar o que a psicologia chama de narcisismo, né? Que a pessoa ela vai olhar somente para ela vive se admirando, né? E essas pessoas narcisistas que vivem, ou seja, somente para o amor a si mesmas e por amor de si mesmas, elas vão ser egoístas, egocêntricas. Então, nada disso converge com o cristianismo, concorda com a palavra. Pessoas com este tipo de sentimento não conseguem praticar, né, o evangelho conforme ele ensina, como um texto que o senhor leu aí, e, por exemplo, segundo aos Coríntios 10, 17, que diz que se nós vamos nos gloriar, que nos gloriemos no Senhor. Que a glória de alguma coisa que age em nossa vida seja para Deus, né? E nunca para nós. Então, a pessoa, o narcisista, ela vai ter mania de grandeza, ela vai ter falta de humildade, ela vai ter falta de empatia, ou seja, não vai conseguir ser cristã. Nós paramos e eu já aprendi, pastor. O senhor falou das enfermidades psicossomáticas que entram através desse negócio da ostentação. Quando a pessoa quer ostentar, ela começa a competir, né? Começa a comprar, e o apóstolo João nos fala da concupiscência dos olhos. O que é concupiscência, minha gente? Concupiscência, a palavra concupiscência significa compulsão, ou seja, desejo desenfreado, o incontrolável, né? Então, a concupiscência dos olhos, né? A ostentação. E eu estou aqui, se você quiser buscar também no Google, aí, tanta multimídia, eles não mentem. Perguntei para o pastor Adair se o Google é crente. Se o Google é crente, o Google aqui está me dando uma lição. Mas eu não sabia, eu fui ver aqui na Bíblia, fui ver no Google. Vou dizer uma coisa para você, minha gente. Quando a ciência não é tendenciosa,
ela corrobora o que a Bíblia diz e a palavra do Senhor não se contrapõe à ciência. Só começa a dar zebra quando a ciência começa a ficar tendenciosa, né? E querer puxar argumentos, né? E assim por diante, tá, minha gente? Vamos lá. Pastor Odair, então continue. Eu vou pegar de onde o senhor parou, falando a respeito da ciência, o que eu disse numa das lives anteriores, que a ciência não é contra a Bíblia. Uma parcela dos cientistas o são, né? Então, a ciência, ela corrobora a Bíblia e a Bíblia é comprovada pela ciência, não que a Bíblia precise. Então, o senhor estava falando aí a respeito dessas compulsões, né, que a ostentação, que agora, por causa das redes sociais, ela é mais evidente, a ostentação ficou mais evidente por causa das redes sociais. Ela sempre existiu, mas agora, claro que as redes sociais a acentuaram, né? E de acordo, pastor, com a acentuação das redes sociais, surgiu uma nova síndrome. Ela é nova. A primeira vez que ela foi mencionada foi no ano 2000, que estava aí surgindo as redes sociais, né? E a sigla dela é FOMO, que é uma sigla em inglês, que significa medo de perder. Olha só. A pessoa tem medo de perder. Medo de perder medo de que as outras pessoas tenham boas experiências e que ela não tenha. Medo de que as pessoas consigam alguma coisa e ela não. Medo de que as pessoas conquistem algumas coisas, vão até alguns lugares e ela não consiga. Esse tipo de perda se tornou uma síndrome chamada FOMO, síndrome em inglês. E de acordo com estudos psiquiátricos, as ostentações feitas nas redes sociais, elas incentivam alguns sintomas, por exemplo, mau humor, picos de ansiedade, picos de estresse, incentiva o tédio, incentiva o isolamento e, inclusive, a depressão. Tudo resultado da ostentação. Pastor, mas eu gostaria de ler alguns textos bíblicos para a gente ver o que nos interessa, o que a Bíblia diz sobre ostentação. Né? Então aí a gente tem que recorrer aos sinônimos, porque a palavra ostentação não vai estar na Bíblia, mas não quer dizer que a Bíblia não fale sobre ela em outros termos. O senhor leu aí alguns sinônimos, e eu separei aqui 5 sinônimos conhecidos na Bíblia. Por exemplo... É a linguagem de hoje que tem uma aqui que fala sobre a ostentação, né? Sim. Deixa eu ver que linha é a Bíblia aqui. Olha só o que diz em João, né? João, 1 João, capítulo 2 e versículo 16, na linguagem de hoje. Como é que diz? A Letícia abriu aqui. Como é que diz? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, né? Mas não é todas. Eu acho que essa aí eu acho que é a única que eu vi até hoje. Sim, a NTLH, ela é boa para compreensão de quem não conhece a linguagem bíblica, mas em algumas coisas ela não traduz, na maioria das vezes ela translitera, né? Então não é uma tradução, é uma transliteração. Essa palavra ostentação que está na NTLH, nesse texto de João, ela se traduz por soberba, né? Soberba. Então, e é de fato. Então, por exemplo, a Bíblia fala de jactância, que é sinônimo de ostentação. A Bíblia fala de, eu marquei as mais conhecidas para a gente entender na Bíblia. Orgulho, a Bíblia fala de soberba, a Bíblia fala de vaidade e a Bíblia fala de vanglória. Todos esses termos são sinônimos de ostentação. Então, se a gente falar sobre jactância, 1 Coríntios 5, 6, não é boa a vossa jactância. Então já está dizendo, jactância não é boa. Romanos 3, 27, onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então veja bem, Paulo está explicando aos romanos
que a jactância, ou seja, a ostentação, o orgulho, a vaidade, a soberba, como é que ela é excluída? Como é que a pessoa pode superar isso? Através da lei da fé. Que lei da fé é essa? A lei da dependência. Porque o que ostenta, ele quer mostrar uma autossuficiência. O que ostenta, ele não é humilde. O que ostenta não depende. Ele é autossuficiente. Para uma pessoa que ostenta alguma coisa, é humilhante para ela pedir ajuda, é humilhante para ela confessar uma fraqueza, é humilhante para ela. Ela não consegue se dobrar a isso, né? Então, a fé nos faz depender. A fé nos faz esperar. E aquele que ostenta não consegue depender, ele não consegue esperar. Ele vai lá, ele compra, ele faz a dívida sem poder, ele estoura o cartão de crédito e faz satisfaz a necessidade que ele tem de demonstrar alguma coisa, de exibir. O que a Bíblia fala de orgulho? Muita coisa. Claro que separei 2 textos aqui sobre cada sinônimo, porque senão a gente faria vigília falando de ostentação. Orgulho, Provérbios 21:4. Os olhos altivos, olha, altivez também é um sinônimo de ostentação. O coração orgulhoso, então, olha o que a Bíblia está dizendo. Olhos altivos, coração orgulhoso, e a lavoura dos ímpios é pecado. Pastor, Provérbios 21:4 diz com todas as letras que ostentação é pecado. Então, o tema dessa live é ostentação. Pode? O que não pode? Tudo pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, mesmo sendo pecado, eu posso, estarei pecando. Posso pecar. Tenho o direito, mas arcarei com as consequências. Salmo 90:10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando, passando. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, falando a mesma coisa que Paulo estava explicando em Romanos capítulo 3, versículo 27. E, então já falamos sobre jactância, sobre orgulho, agora soberba. Provérbios 21:24. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. Então aqui está falando como é que uma pessoa que ela tem dificuldade em ser humilde, depender e sempre trabalhar nos bastidores, não precisa estar sempre em evidência, não precisa estar no palco, não precisa estar na vitrine, ninguém precisa aplaudir. Isso é cristianismo, né? A pessoa que não consegue ser assim, ela sempre vai tratar com soberba, sempre vai tratar com indignação, com desrespeito, ela sempre vai ser grossa, porque ela quer estar em primeiro lugar. Ela quer ser mencionada, ela quer ter o nome citado, ela quer ter a foto no cartaz, ela quer postar em todas as redes sociais, ela quer likes, ela quer visualização, ela quer compartilhamento, ela quer coraçãozinho, ela quer tudo que pode, senão ela vai ficar indignada. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 29:23 diz: a soberba do homem o abaterá. A soberba, então soberba como seu nome de ostentação aqui, a ostentação do homem vai abatê-lo. Falar de vaidade, Jó 15:31, não confie, pois, na sua vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Então, veja bem, vaidade, como eu falei no início, que a palavra ostentação, etimologicamente, significa exibição vã ou exibição inútil. E a palavra vaidade é uma derivação da palavra vã, né? Vaidade aqui é qualidade, aquilo que é vão, aquilo que ele não precisa. Isso é vaidade, vem de vão. Então, está dizendo que nós não podemos confiar na vaidade, enganando-nos a nós mesmos, que é coisa vã. E esta coisa vã vai ser a nossa recompensa. Então, não vai satisfazer no final das contas. 1 Samuel 12:21, e não vos desvieis, pois
pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Então está aqui até comparando seguir a vaidade ou viver uma vida de ostentação, porque ostentação fala de uma falsa realidade, também é uma forma de desvio dos caminhos do Senhor e até da sensatez. Salmo 62, versículo 9, certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Então, quando a pessoa quer se comparar, quando a pessoa quer competir, e quem é a classe mais alta, quem é a classe mais baixa, Salmo 62, 9 diz que classe alta ou classe baixa não são nada. São pesados na balança os dois juntos. E os dois juntos são mais leves que a vaidade. É o que diz o Salmo 62, versículo 9. Então, o ser humano ele precisa ter fé, ou seja, precisa crer em Deus para depender de Deus. E, por fim, o termo vanglória, e foi o que o senhor leu aí em Filipenses 2, 3, também Gálatas 5, 26 diz, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Veja bem, a ostentação é acompanhada de cobiça, de irritação e de inveja. Então o senhor falou, Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória. Olha a contenda de novo, né? Acompanhando a vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quando fala de ostentação, a ostentação é para qualquer um prejudicial. Mas o mundo vive disso. O problema, pastor Osés, é quando isso entra na igreja. É quando... Porque agora ministério também ostenta. Pastor ostenta o próprio ministério. Ostenta a placa de igreja, cantor ostenta, pregador ostenta, né? Obreiro ostenta, tá todo mundo ostentando tudo. E a Bíblia diz que isso é pecado. As igrejas primitivas, elas foram muito problemáticas. Há quem diga que a igreja atual, pastor Oséias, deveria voltar às características da igreja primitiva. Eu não concordo de tudo, não. Porque as igrejas primitivas tiveram muitos problemas e os apóstolos tiveram muito trabalho. Mas, em se tratando desse tipo de contenda no sentido de competição, né? Contenda no sentido de competição, a gente vê, pastor, muitas vezes, um irmão que se entristece porque não teve oportunidade e outro teve, né? A ponto de enfraquecer na fé. Uma vez eu conheci um irmão que num culto ele não teve isto, não aqui, tá? Não é um irmão próximo, não é. Esse irmão até já faleceu, na verdade. Uma doença muito grave. Ele não teve oportunidade para cantar num culto. Ele saiu do culto tão irado que ele jogou a Bíblia dele no chão. Ele jogou a Bíblia dele barranco abaixo. Disse que nunca mais ia cantar, nunca mais ia servir a Deus, só porque não teve a oportunidade. Mas não é porque não teve a oportunidade, é porque outros tiveram e ele não teve. Então isso é muito sério, isso é doença, né? Isso é uma doença. A Bíblia diz, João capítulo 7, versículo 18, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Olha só. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. E as pessoas estão querendo se mostrar, as pessoas estão querendo, né, se expor a si mesmo. É para a glória, eu faço para a glória de Deus, eu faço para... Deus conhece o coração. Deus sabe se de fato é sincero. E as pessoas, além de tudo, não estão atentando para o fato de que elas vão ficar enfermas. Veja bem, veja o que diz ainda a respeito de ostentação, que essas práticas, elas vão estimulando a disputa, vão estimulando a inveja, né? A inveja em quem se sente diminuído, né? Quem se sente diminuído sente inveja, a gente tem que entender isso. O invejoso é porque está se sentindo diminuído e porque está fora ali de um padrão, né? Que é estabelecido que seja pelas redes sociais, pela mídia, e essa replicação desses padrões vão gerando nas pessoas depressão, vão gerando, como a gente já falou, até, pastor, transtornos alimentares. Quantas pessoas, principalmente as mulheres, não estão sofrendo de anorexia, de bulimia, principalmente as jovens, as adolescentes.
Às vezes os pais nem sabem. Às vezes os pais nem sabem. Vê que a filha está emagrecendo, vê que a filha não vai para o médico, não descobre o que é, por que está perdendo apetite. Ela está ficando anorexia, ela está com bulimia por causa das ostentações das redes sociais e ela não consegue seguir o padrão que estão impondo ali e parece que está todo mundo conseguindo ir menos ela e aí, em decorrência disso, vem ansiedade, vem depressão e as pessoas esquecem, pastor, nós falamos, quando a gente também abordou aqui a respeito dos malefícios das redes sociais, que muito do que nós vemos, 85% das fotos nas redes sociais, elas são manipuladas. 85%. E as pessoas não aprendem isso. Tem muita montagem, pessoas que tiram foto fazendo de conta que estão em determinado lugar viajando, e é montagem. Segurando ou tirando foto de uma mesa, comendo um prato chique. É montagem. E as pessoas não se atentam para isso. E mesmo que não seja montagem, deixa a pessoa viajar. Deixa a pessoa comer o que quiser. Se ela tem condição de ir, amém. Se ela não tem, está fazendo dívida, o problema é dela. Vamos viver a nossa realidade, porque a ostentação, ela tem esse conceito de falsa realidade. Né? A pessoa não vive na realidade que lhe é possível. Nós tivemos um retiro, pastor, da juventude em Caxias, que foi de muita edificação espiritual. Amém. O irmão trouxe justamente sobre esse assunto. Ele falou sobre o filtro. Por que isso não só a parte feminina, que a parte feminina é uma quantidade muito maior, né? Tudo quanto é foto tem filtro. Estão modificando. Essa modificação, né? Isso... se não tomar um posicionamento, vai virar uma enfermidade amanhã depois, né? Virar uma enfermidade. Sim. Pessoal, tudo que faz tem que botar um filtro, tem que ajeitar, tem que isso, tem que aquilo, tem que... E é o problema, né, pastor? E é o problema do exagero. O problema do exagero. Eu considero o filtro virtual na internet, eu considero o filtro como uma maquiagem virtual. Qual é a função da maquiagem? A função da maquiagem é esconder de uma forma pseuda que seja a realidade. A pessoa se sente insatisfeita com a sua própria aparência, ela quer alterar alguma coisa e ficar do jeito que mais lhe agrada, né? O filtro é isso. O filtro é isso. E então a pessoa muitas vezes não se sente bem, ela quer disfarçar alguma coisa, pastor, lá fora o que ela faz? Ela ingere álcool. Ou ela ingere alguma química, alguma substância psicotrópica para tirá-la da realidade. Então, muitas vezes, o efeito que o álcool faz dentro, o filtro faz fora. Porque a pessoa não quer encarar a realidade dela. E ela não quer encarar a realidade dela, não porque ela não gosta da realidade dela, é porque ela está vendo a realidade, que pode não ser a realidade dos outros, mas ela acha que é a realidade dos outros e quer aquela realidade também para ela. Então isso é muito perigoso. Pastor, temos aqui gente comentando aqui, vários comentários, né, sobre esse assunto aqui. Então nós vemos aqui, vamos ver aqui o pessoal que está comentando. Nós temos também juntamente conosco a irmã Laine, colocou, é verdade. E ela achou lá na Bíblia esse versículo em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e santos amados de entranhas de misericórdia, né? E aí colocou esse texto tão lindo da palavra de Deus. É verdade, irmã Laine, né? Depois, se o pastor quiser comentar, o Abimael Pereira também está nos assistindo. Um abraço, Abimael, maestro Abimael, toda a sua família. E a irmã Josilane colocou, a vaidade muitas das vezes acaba impedindo que o homem ouça a voz de Deus. A minha vaidade muito me atrapalhou. E eu não, deixa eu ver o que mais que foi colocado aqui, né? Muito me atrapalhou e eu não conseguia ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas graças à misericórdia do Senhor Jesus, me resgatou, glórias a Deus, da vaidade terrível, né? Olha só aqui um exemplo
é um testemunho, aliás, né? Um testemunho feminino de uma irmã, né? Que está contando esse assunto aí. Isso é verdade, é verdade. A vaidade é uma coisa seríssima, né? É uma coisa muito séria. Então, que Deus abençoe nossos irmãos que estão colocando aqui, né? Também vamos ver quem mais. Pastores, o eu na vida do homem também é uma vaidade, também se torna vaidade. É isso mesmo, né? É o que O eu falamos sobre o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, é nesse sentido, né? é verdade. Deixa claro aqui para os irmãos que se trata de excessos, se trata de extravagâncias, ou seja, o que é um excesso? O que ultrapassa um limite, né? O que é uma extravagância? O que ultrapassa um limite. Isso é ostentação. Não tem nenhum problema a pessoa ter riqueza, não tem nenhum problema a pessoa ter um carro de última geração, não tem nenhum problema a pessoa conquistar bens. O problema não está nisso. O problema é como a pessoa vai se comportar com isso. Como é que isso vai influenciar na sua personalidade, né? Então, e quando se fala de vaidade, da mesma sorte. Estamos falando de extravagâncias. Se a pessoa se torna dependente, se a pessoa se torna escrava. O texto que a irmã Laine ali colocou a respeito de revestimento, né, que vai acentuar a questão da humildade, né? Quando a gente está revestido de Deus, a gente consegue ser imitador de Cristo. E o revestimento também tem o mesmo papel de nos cobrir, de colocar em nós uma cobertura que não é nossa, né? Porque eu estou vestido, agora eu posso me revestir, eu já estou vestido aqui. Agora, se eu for me revestir, eu vou colocar algo por cima disso aqui. E eu tenho que estar revestido de Deus na minha vida. Então, muitas vezes eu coloco na minha vida uma capa de ostentação que não é a realidade que eu estou vivendo. E isso vai atrapalhar, como o pastor Oséias disse no início da live, relacionamentos. Nós vamos criar intrigas, nós vamos criar contendas, nós vamos criar invejas, nós vamos provocar a ira de pessoas. Nós vamos nos tornar soberbos, arrogantes, altivos, presunçosos, e vamos adoecer física e psicologicamente, além de já estar enfermo espiritualmente, né, pastor Oséias? Então, como diz o texto bíblico, ostentação é pecado. Ok, então agora para nós encerrar, eu estou dando uma olhada aqui no antônimos de ostentação. O ostentação é antagônico, vamos supor, o contrário, né? Que a Bíblia nos ensina a ser. Agir com moderação, com modéstia, com simplicidade, com sensatez, com autocontrole, né? Tem até algumas palavras aqui que a gente não está acostumado na nossa linguagem portuguesa, né? Desafetação, outras palavras aqui mais difíceis. Mas o que que nós encontramos? A palavra do Senhor nos ensina e nos alerta a tudo isso. E uma coisa que eu aprendi com o senhor aí, pode haver, então, um rico, uma pessoa com bens, e ser simples, modesta, sensata, né? Com autocontrole, né? Um rico, ser tranquilo, e um pobre. Então, isso é uma questão de avaliação, cada um a si mesmo, né? Não é porque é pobre, porque a pessoa é humilde. Hã? Não é porque é pobre que é humilde. Às vezes não é. É isso aí. Então, nós estamos vendo aqui quanta coisa importante nós observamos, estudamos, e é uma benção. Pastor, Odaí, se o pastor quiser orar por nós, fique à vontade. Amém. Amém. Só lembrando em 1 João 2,16 que a irmã... Qual que foi que leu? A irmã Letícia que leu? 1 João 2,16? Isso. A irmã Letícia leu o sinônimo de soberba ali é ostentação. E o versículo continua assim:
isto não provém do Pai. Então, basta. Se não vem do Pai, não vamos desejar e vamos rechaçar de nossas vidas. Em nome de Jesus.